Quer dizer, então, que agora quem não termina o mestrado, não termina o doutorado, não vai precisar mais devolver a bolsa? É isso mesmo? Essa foi a dúvida que muita gente teve depois dessa matéria aqui da Folha de São Paulo sobre a portaria da CAPES número 180 desse ano de 2026. Essa matéria chamou muita atenção, mas o próprio texto da matéria já traz um alerta bem importante. A portaria ela vai se resumir a casos de não titulação e não representa uma flexibilização geral de todo mundo, de todas as modalidades de bolsa da CAPES. Então, antes de concluir que, agora ninguém precisa devolver a bolsa mais, vamos olhar para a portaria? O primeiro ponto é esse: a portaria 180 ela não se aplica a todas as bolsas da CAPES. Ela vai revogar dispositivos bem específicos sobre a restituição por não titulação em determinados programas. Quais são esses programas? Demanda social, ProSup, ProSuc, ProEx, ou seja, a gente está falando de programas de fomento à pós-graduação no Brasil. Essa portaria, ela não é uma anistia geral, não vai afastar automaticamente qualquer tipo de cobrança. Então, agora, a pergunta mais importante para quem foi bolsista no exterior. Se essa portaria não se aplica ao bolsista no exterior, se ela não automaticamente libera qualquer tipo de bolsa, por que ela é importante para mim? Ela importa, no nosso entender aqui no BFA, porque ela pode indicar uma mudança de compreensão administrativa sobre a cobrança administrativa e sobre a cobrança automática em caso de não conclusão do mestrado ou do doutorado. Para os bolsistas no exterior, especialmente quem faz doutorado pleno, quem faz mestrado, continuam valendo as regras próprias da modalidade, do edital, termo de compromisso, regulamento das bolsas, obrigação de retorno ao Brasil, todos os prazos, relatórios, comunicações com a CAPES, tudo isso continua valendo. E a própria matéria da Folha, ela destaca isso, que as bolsas no exterior continuam com as mesmas contrapartidas. Mas a lógica da portaria 180, ela pode ser utilizada como um argumento auxiliar. Não é para dizer que os regimes são idênticos, não é para ignorar que existe termo de compromisso ou outras normas. E também não é para afastar automaticamente uma cobrança, mas é para reforçar uma discussão muito importante, que é a discussão sobre a proporcionalidade, sobre a razoabilidade, sobre a finalidade do fomento e, em certos casos, sobre a necessidade de discutir sobre isonomia. Se a CAPES passa a reconhecer que determinados programas no Brasil não devem gerar automaticamente uma devolução integral em caso de não conclusão, esse mesmo raciocínio deve ser utilizado, deve ser fomentado para bolsistas que também estão no exterior. E é importante que a gente avalie critérios como dedicação efetiva à pesquisa, produção acadêmica, forma de comunicação com a CAPES e o caso concreto mesmo da pessoa para entender que em alguns casos é impossível terminar um doutorado, é impossível terminar um mestrado, mas a portaria em si, ela não vai substituir toda a prova, toda a discussão sobre o caso específico desse bolsista. E a defesa, ela vai precisar levar em consideração tudo isso, todos os documentos que o bolsista tem, para poder falar assim, olha, inclusive em casos semelhantes, a portaria 180 liberaria um bolsista do pagamento dessa bolsa por não conclusão do mestrado ou não conclusão do doutorado. E é por isso que eu acho que a comunidade de bolsas exterior tem que ficar atenta a essa portaria. Não porque a portaria resolve automaticamente os casos de bolsistas no exterior, mas porque ela pode abrir espaço para uma discussão mais qualificada com a CAPES sobre o tratamento proporcional e mais coerente com situações de bolsistas que estão no caso de não conclusão. Então, se você receber uma cobrança da CAPES, se está em risco de receber um processo para restituição, ou se está respondendo uma tomada de contas especial, não tome nenhuma decisão com base nessa manchete ou numa interpretação genérica. Antes de apresentar a defesa ou qualquer medida, é importante ter uma análise individualizada do seu caso. E aqui no BFA a gente faz exatamente isso. Se você tiver dúvidas e quiser entender como funciona a nossa consultoria, você pode acessar a nossa página e vir falar com a gente.